Olá, eu sou a professora Joyce e nessa aula de inglês do 7º ano nós vamos revisar novamente as estratégias de leitura instrumental e como relacionar as partes do texto sem realizar uma tradução 100%. Então, hoje eu escolhi este texto. Como a gente pode ver, é um texto mais visual, com uma imagem em destaque e algumas definições aí. Então, como de costume, eu vou colocar algumas questões para a gente trabalhar esse texto e compreendê-lo sem precisar utilizar um tradutor ou um dicionário para captar essa mensagem. Então, aqui nós temos as questões. Primeiro, qual é o gênero do texto? Relembrando que gênero é o tipo de texto, se é uma carta, uma receita, enfim, qual a organização dele, tanto visual quanto as palavras. Qual o tema principal desse texto? Qual a definição que esse texto dá ao assunto tratado, porque ele vai falar de um assunto principal, então vamos ver o que ele explica sobre esse assunto e resumir os pontos principais do assunto apresentado. Então, olhamos o texto novamente. Então, o gênero do texto é um panfleto informativo, um infográfico, porém, como era um infográfico bem grande, eu coloquei só essa primeira parte, então fica um panfleto informativo. Tem um desenho ali e uma definição. O tema principal desse texto é os mistérios do bocejo. Bocejo não é uma palavra cognata, não é uma palavra parecida em português e inglês. A gente fala yawning em inglês. Seria como uma onomatopeia, parecido com o som que a gente faz quando abre a boca. Yo! Então, não fica tão intuitivo para a gente entender sobre o que fala o texto, porém a imagem ajuda bastante. É um bonequinho bocejando, literalmente, com as mãozinhas para cima, a gente consegue compreender que o texto vai falar sobre os mistérios do bocejo. Qual a definição que o texto dá ao bocejo? Então, a gente olha aqui nesse primeiro parágrafo e as palavras principais são que o bocejo é um ato de abrir a boca involuntariamente e inalar profundamente. A gente abre bem a boca, entra bastante ar, inala e solta aquele som de exalação. Resumindo os pontos principais, então, desse texto, eu coloquei aqui, como vocês podem ver, em vermelho as palavras cognatas, que são as palavras parecidas em português e inglês, e as palavras em azul são as palavras que a gente já conhece. Yawning a gente conhece por ter já feito o trabalho no texto, olhado a figura, já sabemos que é bocejo. Então, ali no primeiro parágrafo tem involuntarily, que é involuntariamente, open, que é abrir, mouth, que é boca, inhale, que é inalar, e deeply. Então, inalar involuntariamente, abrir a boca, inalar profundamente, como eu tinha dito na definição do anterior. No segundo parágrafo, marquei humans, que é humanos, animals, que é animais, wake up, que é acordar, a gente já deve saber esse verbo no 7º ano, já vimos nas primeiras aulas sobre rotina diária, yawn, que é bocejar, strange noises, strange, que é estranho, e noises, que é barulho, middle, que é meio, day, que é dia, computer, monitors, que é monitores de computador, Netflix, que não precisa traduzir, show, que é, nesse caso, show de televisão, um programa, why, que é porquê, yawn novamente, effect, que é efeito, what, que é o quê, should, que é dever, keep, yawning, que é continuar bocejando. Então, depois de destacar essas palavras, nós vamos ver o resumo em português. O mistério do bocejo, ou os mistérios do bocejo, como vocês preferirem. Involuntariamente abrimos a boca e inalamos profundamente. Humanos e animais bocejam. Acordamos, bocejamos e fazemos barulhos estranhos. No meio do dia, na frente do monitor, à noite assistindo a Netflix. Mas por que nós bocejamos? Isso causa algum efeito? O que fazer se continuarmos bocejando? Então, são essas as informações iniciais do cartaz, do infográfico, trazem questões sobre os mistérios do bocejo
e dá para compreender bem o que o texto fala sem realizar essa tradução palavra a palavra ou colocando em algum artifício no tradutor ou procurando o dicionário. Enfim. Por hoje é isso, é uma aula de revisão. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e até mais.